Versinho ao pé do ouvido de hoje. O Williams Moyesic, é isso mesmo que fala o seu nome, ele é de Franco da Rocha. Ele motiva essa nossa conversinha de hoje. E ele pergunta aqui: gostaria que você falasse no programa sobre Maitreya. Maitreya quer dizer Senhor das Três Maias. Treia, três, né? Maia. Três Maias. Maitreya, o Senhor das Três Maias, ou Três Mentiras. Ou então aquele Avatara que vem aqui, e nele a Santíssima Trindade inteira se avatariza. Para você que é espírita, para que você possa entender melhor, é como se ele fosse um grande médium consciente, né? Porque o médium, geralmente, quando ele recebe um desencarnado, ou mesmo um ser de outros planos, mesmo encarnado, mas ele não sabe que é encarnado, né? Encarnado noutra dimensão, ou com outro corpo em outra dimensão, vamos falar assim, porque não tem carne igual aqui, é diferente, né? É uma carne diferente, então daí carne encarnado. Então esse ser que recebe, que a gente chama de médico, o espírita chama de médium, ele não tem consciência do que acontece, ele entra em transe para receber ser. Já o Avatara não. O Avatar, ele sabe o que está acontecendo, quem está se manifestando nele, e ele é como se fosse um alto-falante. Quer dizer, pela boca desse ser falam seres superiores da grande fraternidade. E os seres superiores da grande fraternidade são aqueles que exercem essas três funções: a função de pai, a função de mãe e a função de filho. Ou de pai, de filho e Espírito Santo, da Igreja Católica. Ou, se você quiser, de Brahma, Vishnu e Shiva dos hindus antigos. Ou, se você quiser, no Egito, Osíris, Ísis e Horus. Se você quiser, entre os hebreus, Shekinah, Binah e Keter. Se você quiser, entre os persas e entre tudo aí, dá uma lista que a gente ficaria a noite inteira só falando como é que é. E para todo lado é tudo a mesma coisa, mostrando que não há pagão nesse mundo. Que a origem é a mesma, a cosmogênese é a mesma, os anjos são os mesmos, eles são chamados de deuses do Olimpo na Grécia, e são chamados de mitos nórdicos lá na Finlândia, lá para o norte afora, né, na Europa, e são chamados de Elohims entre os hebreus, são chamados de Yanshoans, Mahashoans entre os hindus, e arcanjos entre os católicos. É tudo a mesma coisa. A gente tem falado isso aqui há quantos anos já. E esse ser Maitreya, ele está previsto. Não peça para eu mostrar para você, porque não tem jeito de eu mostrar. Você é que tem que provar para você mesmo que o Carvalho é um bobão e ele está falando um monte, inventando isso. Vá atrás, se você realmente gosta disso, você ama as verdades maiores ou as mentiras melhores, porque tudo é maia, até Maitreya é maia, é o senhor das três maias ou três mentiras, porque a única realidade que existe é o imanifestado. O resto é tudo virtual, é tudo maia. O Carvalho é uma grande mentira, você é uma grande mentira, o Papa é uma grande mentira, o grande cientista falou, Einstein foi uma grande mentira, tudo é uma grande mentira, porque nada é real como nós imaginamos. Só existe uma realidade, é aquele a quem erradamente nós chamamos de Deus único e verdadeiro, porque ele não tem gunas ou qualidades, né? Porque ele não pode se manifestar. Você não pode dizer que ele para ele tem tempo, tem espaço e tem forma, porque ele que constrói a forma, o espaço e o tempo, preparando para a vida se manifestar, porque a vida não tem sentido para nós sem que ela seja forma manifestada no palco do espaço, porque é um espetáculo sob o juízo do tempo. Usamos ou não o tempo como juízo? Até nós usamos.
Você só vai saber se o Carvalho não está ganhando dinheiro com essas coisas que ele fala aqui, né? E de repente ele está metendo a mão também e tal, que o Carvalho é honesto, depois que eu morrer. Aí você vai saber. Você só vai saber se um deputado ficou honesto ou não, um senador, etc., depois que ele morrer. Você olha pra ele, tá lá pobre e tal, porque o dinheiro não dá pra ficar rico que você ganha como deputado, né? Ou uma pessoa qualquer que exerce uma função importante, como governador de estado, como presidente da república. Depois que você percebe que o sujeito morre. Agora, se ele apresenta sinais evidentes, exteriores, de grande riqueza, deduz-se logo que ele ganhou dinheiro de alguma forma, né? Não se pode dizer que foi desonestamente, ou sei lá como, mas o fato é que ele deve ter se aproveitado do cargo ou coisa parecida para fazer um pesão de meia para ele, né? E é isso que o povo não quer, mas o povo também, se botar o povo no poder, o povo vai fazer a mesma coisa, porque o povo, é do seio do povo que saem os governantes. E o povo fica revoltado porque os governantes estão metendo a mão. Mas se puser o povo lá, o povo vai meter a mão do mesmo jeito também, porque o povo também é ladrão, é tudo a mesma coisa. Você não consegue viver sem pensar em amealhar uma grana violenta para não ter que trabalhar nunca mais, acomodar e tal, etc. Maitreya já está nas escrituras antigas há muito tempo. Há a previsão de um ser chamado Maitreya Buda, ou Maitreya Christus, que é tudo do mesmo plano búdico ou crístico, como nós falamos aqui já há muitos anos. E esse ser está programado para se manifestar, sabe onde? No Brasil. E devido a um fato que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1949, com o ensino do professor Henrique Zé de Souza. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nasceram dois seres em planos diferentes, né? Para que se manifestassem num terceiro para dar a espécie de Santíssima Trindade na Terra. E o próprio professor Henrique Zé de Souza falou, em 2005 ele vai se manifestar. E não aconteceu como o professor falou. Teve gente saiu correndo da eubiose, isso aqui não presta e tal. Não, é a escola iniciática que mais tem conhecimento sobre o presente e o futuro, sim. Mas então as escrituras antigas também do Oriente falharam, porque cadê Maitreya, né? É preciso tomar muito cuidado com isso, porque o ser humano vive esperando soluções do céu para os problemas que ele inventou. É um Cristo que, coitado, ele tem que carregar a humanidade nas costas com um sacrifício desgraçado. Nós transformamos Cristo num saco de pancada, num ser que tem que estar à nossa disposição 24 horas por dia. O mesmo para as outras religiões e os líderes de outras religiões também, que já desencarnaram há quanto tempo, né? É tudo em cima do coitado do Maomé, é tudo em cima do coitado do Moisés, é tudo em cima do coitado do Cristo, os santos da igreja e as criançadas da terra, tudo chorando em cima. Eu tô com depressão, Santo Expedito, me ajude, pelo amor de Deus. Quando vamos amanhecer? Quando vamos amadurecer? O ser humano é uma criança ainda, pequenininha. Por que essas profecias falham, meu amigo Williams Moyesik? Elas falham porque profecia é o que está escrito em cima, né? Ou nas estrelas, porque as estrelas somos nós mesmos, né? O que os nossos atos, pensamentos, palavras e atos, etc., né? São egrégoras lá em cima, mas não são egrégoras de luz só, não, né? Como o círculo esotérico ensina. É claro que são egrégoras de luz, né? Mas não são só de luz, são anjos mesmo para valer. A luz está no coração deles, no chakra cardíaco, tem aquela bola de luz brilhando lá, mostrando que é o quarto dia da criação, porque o cardíaco é o quarto, de cima para baixo e de baixo para cima. E nós somos a imagem e semelhança daqueles seres que estão lá em cima, desde os Mahashoans até os anjinhos menos importantes, os devinhas, devões e etc., né? E Maitreya falhou, então Maitreya não veio, e agora como é que faz, né? Cadê o Messias, que tão esperado? Nós estamos perdidos, então? A humanidade está perdida porque ele não veio, né? Ora, como é que vamos depositar num ser a esperança toda nossa de futuro? Aí nós pegamos o professor Henrique Zé de Souza, que é um dos maiores mestres que já pisou nessa terra até hoje, ele dizia que dia chegaria em que os avataras e mesmo os manus não precisariam mais se manifestar ao vivo e a cores entre nós, pois no meio de nós haveria pessoas mais bem sintonizadas com a grande fraternidade que é branca e negra por uma questão de lei cósmica, e não porque você acha que é só branca e a negra é coisa do diabo. Isso não existe.
As duas faces do Senhor das Eternidades, ou Melquisedeque, é uma face negra e outra face branca. E aí, como é que fica? Então ele é o diabo? Não, ele criou tudo, né? Ele não criou diabo coisa nenhuma. Nós é que inventamos esse diabo aí. É apenas uma posição estratégica de negativo e positivo para criar os sistemas de referência da filosofia. Senão não haveria pensador nesse universo e nem desenvolveríamos o plano mental abstrato que estamos vivendo nesse quinto dia da criação, que está se misturando com o quarto, né? E que deverá se estender aí por uns 7 trilhão de anos nos 144 mil universos paralelos. Ora, haveria dia que não haveria necessidade mais desses avatares e até Manu se manifestarem aqui. E eu sugiro a você que dê uma olhada para o mundo hoje, o que tem de gente intuída, falando coisas, ouvindo o galo cantar. Você pega uma obra de Manuel Jacinto Coelho, saudoso Manuel Jacinto Coelho, que foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo, criou o racionalismo cristão e tal. Ora, bolas, ele escreveu o Universo em Desencanto, gente muito séria, foi discípula de Manuel Jacinto Coelho. Pouco importa se ele não foi um pouquinho além daquilo que ele pôde ir quando falava do racional superior, ora! Mas é um ser importante entre nós. O Trigueirinho aí ensinando sobre os mundos internos com outros nomes, e daí? Será que não está tudo diluído? É o que eu pergunto a você, né? Para mim, na minha cabeça, Maitreya está diluído. Maitreya já está se manifestando desde 24 de fevereiro de 1949. E a maioria esmagadora não está percebendo porque está esperando o novo Messias, de corpo inteiro. E cada um espera do seu jeito, que nós criamos o Deus que a gente imagina. Ele é o nosso Pai, imagina. E a gente fica imaginando como é que ele tem que vir. E se não vier do jeito que a gente imagina, ele não presta. Ele não serve para nada. Olha, ele é o chefe, ele vai vir do jeito que a gente quer. Que povo doido, né? Atrapalhado ainda. Que infantilidade. Esse ser que está no meio de nós, já está no meio de nós faz tempo. É uma espécie de sustentação mental e astral do que representa Maitreya em outras dimensões, meu amigo Williams. Mas está atuando como se for uma espécie de vigilante silencioso. Aí é o negócio esotérico para danar, ó. Ah, é paca, esotérico pacas, né? Como diria o rapazinho lá, durante a minha adolescência, a gente falava isso, é pacas. E... que, como disse, ele não precisa pensar, esse que está aqui agora, e nem falar. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo isso por ele. Ele é o nosso líder, nosso inspirador, mas não precisa ficar beijando o pé dele também, não. Pode tomar uma pinga com ele se você puder beber. O professor Henrique Zé de Souza dizia que isto que está acontecendo agora é o ideal para não sacrificar esses chamados enviados cósmicos ou divinos, que devido à nossa infantilidade psicomental, por causa do momento cósmico evolutivo que estamos atravessando, e que demorará ainda uns 7 trilhão e 34 mil anos, que corresponde ao 5º dia da criação, que teve início efetivo há 5.507 anos atrás, quando Hermès Trismegisto passou para a humanidade as 7 leis que deverão reger todo esse enorme ciclo de vida em que todos os seres inteligentes dos 144 mil universos paralelos à tradição teosófica terão que esgotar todas as possibilidades do plano físico, mental, abstrato ou manásico, de manas do sânscrito ou maná que cai do céu para encarnar e não fruta-pão para a gente ficar com a boquinha aberta e engolir e comer quando tiver com fome física. Plano este, onde as mônadas são geradas para ganhar experiências do bem e experiências do mal, em matérias mais densas. Portanto, a sabedoria de Maitreya, na minha opinião, você pode não aceitar isso aqui, tomara que não aceite mesmo, cria a sua verdade, está diluída entre alguns melhores de nós e sustentada por um único ser entre nós que tem consciência melhor do que nós, e consciência do que está acontecendo. Ele sabe do que está acontecendo, mas ele não precisa falar e nem pode, nem deve. Para quê? Fica quieto, né? Ele não deve falar e nem pensar. Para que pensar? Nós estamos pensando por ele e falando por ele, que ele fica como sustentação, um sustentáculo só escondidinho. Para que se demonstrar? Vai virar uma fila de 6 bilhões e meio se descobrir quem é ele. Para quê, né? Portanto, tá tudo certo, pesado, contado, medido e tal. E Maitreya já tá aí, ponto final, pronto.